Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Jesus passeava por ele no pórtico de Salomão. Os judeus o diálogo e disseram: até quando deixarás em dúvidas? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Calma, disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. O Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Reverendíssimo Diácono Leandro, querido seminarista Gabriel, querida Helena e seus familiares, querido povo de Deus, hoje nós somos marcados por um sangue que foi derramado. Hoje nós queremos vivenciar uma história de amor a Jesus Cristo de uma forma muito coerente, de uma forma que vai tirando tudo aquilo que o mundo veio nos trazendo, talvez por uma cultura religiosa confusa, onde outras doutrinas se infundiram em nossa doutrina e possa ter nos levado a alguma situação que não convém para a nossa fé. E aí a gente vai percebendo como o dia de hoje nós somos convidados a revermos a quem nós servimos e adoramos. Toda devoção ao santo da igreja nos leva para o Cristo, unicamente para o Cristo. O centro da nossa liturgia não é e nunca será São Jorge. O centro da nossa liturgia é o Cristo de São Jorge. E nós, católicos que somos, precisamos não permitirmos que confusões adentram na nossa história, e todo tipo de confusão só pode nos afastar da verdade de Cristo. Na primeira leitura mostrava
que os primeiros apóstolos foram para a Grécia, e você sabe que os gregos tinham na sua cultura religiosa muita linha espírita, talvez, porque eles acreditavam na reencarnação, em voltar a vida em outro corpo. Os apóstolos foram para a Grécia e muitos gregos acreditaram na palavra do Evangelho. Muitos creram no Evangelho de nosso Senhor, na palavra do nosso Senhor. Então, como pode o tempo de hoje ainda há confusão diante de um Evangelho tão profundo, que nos fala profundamente da realidade da nossa vida, da nossa fé? Alguns que viram Jesus no pórtico de Salomão perguntaram: por que ainda nos deixa com dúvida? Tu és ou não és, ou não sois o Messias? E Jesus diz: a minha obra fala por si mesmo. A minha obra fala por si mesmo. Então, nós não podemos dar o crédito a São Jorge, quando o crédito é de Cristo. Porém, nós olhamos para São Jorge e queremos imitá-lo, porque São Jorge não teve uma fé duvidosa, somente ao Cristo, e ele derramou o seu sangue por amor a Jesus Cristo, tão somente a Jesus Cristo. Então, como ainda pode haver católico confuso? Como ainda pode haver católico que ainda não sabe da sua doutrina, da sua fé? Amados irmãos, todos nós enfrentamos uma batalha, uma guerra. Muitas famílias aqui presentes vivem uma guerra, uma batalha. É um que não fala com fulano, é fulano que não fala com Bertano, é ciclano que odeia ciclano dentro da família. E quando olhamos para São Jorge, o guerreiro, e olhamos para a guerra de São Jorge, que São Jorge entrou numa guerra para anunciar a verdade do seu coração, que é o Cristo Jesus. Ninguém pode se chamar cristão se vive numa guerra, num ódio, numa falta de amor, numa falta de compreensão. Ninguém pode se chamar cristão. Lembramos que a palavra cristão veio exatamente da primeira leitura de hoje, e a partir daquela leitura eles começaram a se chamarem cristãos, ou seja, o Cristo dá origem à vida deles, o Cristo dá origem à vida de cada um de nós. O nosso batismo tem sido desgastado. Nós, católicos cristãos, somos batizados numa única fé. Te traz uma criança que não sabe nem o que está fazendo, mas se seus pais e padrinhos também não sabem, aí o negócio está complicado.
porque ela vai crescer numa ignorância. E Deus quer nos tirar de uma ignorância. A nossa igreja quer mostrar a verdade, e não se mostra a verdade sendo simpático com A ou com B ou com C. Se mostra a verdade dizendo a verdade, porque a verdade liberta. O erro nos escraviza, e se permanecermos no erro, sem deixar o Cristo ser o centro das minhas atitudes, das minhas palavras, das minhas ações, nós continuamos sendo tábula rasa. Acreditamos num Cristo que nós não permitimos que mude a nossa vida. Por isso hoje nós somos convidados, diante da festa de hoje, do martírio de hoje, olhar para São Jorge e pedir a ele a fé que ele teve e tem no nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir a fé. Eu não posso pedir a São Jorge, São Jorge, me ajuda a vencer essa guerra contra fulano ciclano. Mata fulano, derruba ciclano. Isso não é a nossa fé. Fazemos pedido errado. Se isso há no coração de um católico, é vergonhoso, porque nós pedimos àqueles que são nossos inimigos, o que nós pedimos para eles? A conversão, que eles encontrem o Cristo que eu encontrei, que São Jorge encontrou. E nós precisamos purificar a nossa vida cristã, tirando os erros que os nossos antepassados, por ignorância, nos trouxeram. Nós precisamos dar qualidade à nossa vida cristã, e a qualidade da nossa vida cristã está no Santo Evangelho do nosso Senhor. Portanto, hoje queremos glorificar o nome do nosso Deus, que em São Jorge foi divulgado. Protegemos São Jorge, protegemos São Jorge dos erros da nossa ignorância. Protegemos. Não podemos ser católicos divididos. Ou somos católicos ou não somos católicos. Não tem problema nenhum você não ser católico. É uma escolha. Mas se está aqui e diz que é, que seja. Não venha fazer número na igreja. A igreja não precisa de números. A igreja precisa de católicos que reconhecem o porquê são católicos. E o que nos faz católico é o Cristo Jesus. Então, amados filhos, abracemos a nossa fé com coragem. Quem carrega o nome de Jorge tem uma grande missão de purificar, de transformar esse grande guerreiro em cristão. São Jorge é católico. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.